Tudo bem, pessoal? Meu nome é Dr. Guilherme Fritz, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista em cirurgia plástica estética e reparadora. Eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os principais passos que um paciente tem que tomar para chegar diante de um cirurgião especialista e a gente ter um bom processo de planejamento pré-operatório e depois uma recuperação tranquila, chegando ao nosso resultado satisfatório. Primeira coisa, pré-operatório, escolhendo seu cirurgião e certificando-se de que ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista credenciado no nosso Conselho de Medicina. Você pode acessar o site do Conselho do seu estado, no caso aqui no Rio Grande do Sul, o CREMERS, e procurar pelo nome do seu cirurgião. Muitas vezes o cirurgião não tem o título registrado no CREMERS, então ele não pode se considerar um especialista em cirurgia plástica. Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode acessar o site e também buscar pelo nome e pela região do seu cirurgião e certificar que ele é membro atuante dessa sociedade, que é uma comunidade científica que fornece atualizações constantes e acredita ao especialista e esse selo de qualidade. Você já se certificou que o cirurgião é especialista, é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é um cirurgião plástico experiente. Qual é outra forma de a gente certificar que esse cirurgião tem um bom caráter, que é um bom profissional? Não basta ser especialista para ser bom profissional. Isso quer dizer que é um cirurgião com currículo e com uma trajetória profissional sólida. Mas como ele é na carreira, como ele é no seu dia a dia? Bom, hoje nós temos as redes sociais. Você pode acessar as redes sociais do seu cirurgião, entrar em contato com as próprias pacientes ou pacientes que operaram ou pacientes que já consultaram e ter alguma ideia da experiência dessas pacientes. Então hoje é muito importante que os cirurgiões tenham acesso a essas redes sociais até para dar disponibilidade às pacientes que o procuram de ter essa rede de conhecimento. Por exemplo, na minha rede social, a gente passa diversas informações sobre as cirurgias, sobre a técnica operatória, sobre novidades e nós temos ali as próprias pacientes interagindo. Isso é uma forma muito legal e positiva, uma forma ética de as pacientes terem conhecimento, mesmo de casa, à distância, de como é a clientela, de como é o grupo de pacientes e o grau de satisfação que essas pacientes têm. Então isso acaba sendo uma forma muito interessante de as pacientes terem acesso à carreira do médico e à solidez que ele tem no mercado de trabalho, a credibilidade que ele tem, o cuidado que ele tem com os pacientes, o carinho e assim vai. Então é muito importante, depois de certificar o currículo do seu médico, certificar o caráter do seu médico, o comprometimento que ele tem com seus pacientes e com o seu dia a dia. Bom, você chegou no consultório, escolheu o seu cirurgião. Como que a gente vai proceder? Tem alguma coisa que a gente possa fazer à distância? Hoje nós temos as videochamadas que foram liberadas pelo Conselho Federal de Medicina e permitem ao médico fazer uma pré-consulta à distância. Para que serve essa pré-consulta? Bom, pacientes que vêm de fora, eu atendo pacientes de fora de Porto Alegre, às vezes de fora do estado e até mesmo de fora do Brasil. Essas pacientes podem ter acesso ao médico numa conversa, uma videoconferência. Nessa conversa a gente introduz o assunto que a paciente nos procura, a cirurgia mamária, uma lipoaspiração, uma cirurgia nasal ou uma cirurgia facial. Dá uma pré-esclarecida nas questões mais duvidosas que acometem a paciente. Já passa uma ideia de valores, claro, deixando bem claro que valores a gente só dá no consultório depois de examinar a paciente. É só uma questão de facilitar a vida da paciente que está longe da cidade onde o cirurgião atua. Feito isso, nós podemos encaminhar exames e essa paciente vir com mais certeza, com mais segurança, já com os exames realizados. Nós temos 1, 2, 3 consultas para um relacionamento médico-paciente mais profundo, para que esse médico entenda o que essa paciente de fato quer. Vamos lembrar aqui que cirurgia plástica não é um acessório que nós estamos introduzindo na paciente, não é uma mudança assim fugaz, mas sim é um processo que essa paciente vai passar, que envolve toda a questão interior, emocional, a questão de saúde, e de desejo, de objetivo de resultado. Nós temos que ter também uma ideia bem clara da questão de expectativa e realidade. Isso a gente só consegue tirar no consultório depois de examinar a pele da paciente e ter uma estratégia cirúrgica adequada. Então, a questão da consulta pré-cirúrgica, que é a videochamada, por enquanto no Brasil, nós estamos em julho de 2020, ela está liberada e tem facilitado a vida de pacientes que estão longe do médico. Então você pode chamar o médico entrando em contato via
rede social, agendar com as suas secretárias uma consulta de orientação e depois a gente dá seguimento para o planejamento. Quais são os exames que a gente pede normalmente? Bom, vamos dar exemplo aqui de uma cirurgia de mama. A mamoplastia de aumento, eu solicito 3 exames basicamente. Um exame de imagem de mama, que no meu caso eu solicito a ultrassonografia mamária, um exame completo de sangue com coagulação sanguínea e glicose em jejum e também um eletrocardiograma. Esses 3 exames fornecem ao meu anestesista os dados que ele precisa para uma anestesia segura. Assim como para mim, me fornece dados para que eu possa decidir prevenção de complicações, que a gente possa identificar através de um achado no exame de imagem ou no exame de sangue. Então esses exames são básicos, são exames fáceis, a paciente faz numa manhã, basta se determinar que deseja fazer a cirurgia, entrar em contato com o cirurgião já faz uma consulta de orientação, essa paciente já tem os exames, já tem uma ideia de valores e aí a gente parte para o planejamento em si, que é o processo mais profundo e mais sério de conversa com os médicos, de planejamento cirúrgico de fato. Chegamos na cirurgia, essa paciente vai então estar orientada pela equipe do médico, no meu caso eu conto com uma enfermeira, com uma fisioterapeuta, com anestesista e sempre com cirurgiões auxiliares, que são normalmente médicos cirurgiões plásticos. Nesses casos, a gente então, chegando 1 hora antes no hospital, a paciente vai ser marcada na sala de cirurgia, a gente vai tirar a fotografia pré-operatória e vamos encaminhar então ela para uma conversa com o anestesista. O anestesista vai explicar o procedimento e a anestesia vai ser realizada. Na grande maioria das vezes, essa anestesia é uma anestesia peridural com sedação, que é uma anestesia semelhante àquela realizada nas mulheres grávidas na hora do parto cesariana. Então é uma anestesia nas costas, o anestesista pega uma veia da paciente, um vasinho, por intermédio desse acesso ele introduz uma medicação sedativa que baixa a ansiedade da paciente, tira o medo da paciente e essa paciente tem uma experiência mais positiva. E não sentir dor no momento da anestesia peridural, que é uma injeçãozinha nas costas. Feito isso, nós temos aí de 3 a 4 horas para realizar a cirurgia sem dor e essa paciente no pós-operatório é encaminhada para a sala de recuperação. Então essa paciente acorda lentamente na sala de recuperação nas primeiras 2, 3 horas de pós-operatório e tem 12 horas para ficar na sala de recuperação, que é o tempo suficiente para nós termos um protocolo de segurança, que hoje é um protocolo que conta com um termo, o conceito de deshospitalização, que é a paciente ter alta precoce e sair brevemente do ambiente hospitalar, evitando assim complicações infecciosas e também dando start para uma recuperação mais cedo. O organismo se movimentando cedo, a gente tem uma recuperação mais adequada. Em casa, essa paciente vai receber todo o suporte da minha equipe, fisioterapia, da minha enfermeira, vai me procurar no consultório para fazer as sessões de fisioterapia dermatofuncional e também para as revisões de curativo. Se você tem interesse, me procure nas redes sociais, procure ali diferentes formas de contato, WhatsApp, telefones das clínicas, direct message, entre em contato comigo, com a minha equipe e vamos combinar esse processo desde o início de uma maneira planejada, de maneira segura. Tá certo? Aguardo vocês. Esse foi um vídeo então introdutório no mundo da cirurgia plástica para quem tem interesse. Compartilhe com quem você sabe que vai tirar proveito desse conteúdo. Se inscreva aqui no meu canal e a gente se vê no consultório. Grande abraço!